Graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida dos nossos familiares. E louvado também seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que temos de estudo, reflexão e oração, onde profetizamos sem cessar que toda a nossa casa servirá ao Senhor e que toda a nossa casa será transformada na família do Salmo 128 para a glória do nome do Senhor Jesus. E para você que não me conhece ainda, minha irmã e meu irmão, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem como objetivo despertar em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É o que está escrito lá em Tiago 5,16, tá? Enquanto eu me preparo aqui para o nosso estudo de hoje, que será do livro de Êxodo 19, do versículo 16 até o versículo 25, já é o finalzinho do capítulo 19. Nos ajude então, minha irmã e meu irmão, se inscrevendo no nosso canal e nos dando seu like, pois o seu like é muito importante para que essa mensagem seja levada para mais pessoas, tá? E nos deixe também o seu comentário, para que eu saiba o seu nome, eu coloque no nosso caderno de oração e você receba oração todos os dias por todas as intercessoras e várias vezes no dia, tá bom? E o versículo 16 diz que ao amanhecer, no terceiro dia houve trovões e raios e uma densa nuvem que cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente, e todos no acampamento tremeram de medo. E o monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha e todo o monte tremia violentamente. Imagine a cena. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou e a voz de Deus lhe respondeu. A voz de Deus é o próprio Senhor Jesus, né? E o Senhor desceu do céu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e Moisés subiu. Então houve aqui, meus irmãos e minhas irmãs, um grande encontro, né, entre céus e terra, porque o Senhor desceu e Moisés subiu, né? E no versículo 21 diz que o Senhor então mandou aqui que Moisés descesse novamente, né? E falasse para o povo que o povo não ultrapassasse os limites que ele tinha estabelecido. E que até os sacerdotes precisavam se consagrar para se aproximar do Senhor. E esse limite em volta do Sinai seria declarado santo. E o Senhor pediu que Moisés descesse e depois subisse novamente acompanhado de Arão. E o versículo 25 então termina dizendo que Moisés desceu e avisou ao povo. Mas minha irmã e meu irmão, imagine essa cena. Imagine o toque das trombetas que eram cada vez mais alto. Foi por isso que o povo ficou com muito medo, né? Pois ali também tinha raios, tinha trovões, tinha relâmpagos, tinha fumaça. Uma coisa é o Senhor avisar que ia descer, mas uma coisa é o Senhor chegar e o povo vê tudo aquilo. O povo morreu de medo. Mas qual que é a reflexão para nós hoje, minha irmã e meu irmão? Aqui diz que a trombeta tocou e só Moisés se encontrou com o Senhor. Deus desceu e Moisés subiu. Mas lá em Apocalipse 11:15 diz que a partir do momento em que o sétimo anjo tocar sua trombeta, fortes vozes no céu vão dizer que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Então, minha irmã e meu irmão, quem estava tocando essas trombetas que deixou o povo tremendo de medo eram os anjos.
os anjos que tocavam as trombetas para anunciar que o Todo-Poderoso tem controle absoluto sobre tudo o que existe. Ele tem controle sobre o fogo, sobre os terremotos, sobre os trovões, sobre os relâmpagos. E todos nós precisamos temer a esse Deus. Caso nós não queiramos perecer. Todos temos que obedecer os limites que esse Deus nos impõe. Os limites que esse Deus nos impõe. Se você for olhar lá em Apocalipse, minha irmã, Apocalipse, você vai ver que lá também vai acontecer relâmpagos, trovões, fumaças, terremotos. E cada uma daquelas trombetas que os anjos tocar vai trazer uma destruição por meio dos fenômenos da natureza. Porque Deus tem controle sobre tudo. O nosso Deus é aquele que dá vida, mas Ele também é aquele que tira a vida. Por isso que Ele falou com o povo, não se aproxime, porque se vocês se aproximarem, vocês vão perecer. Até o sacerdote, mas o sacerdote pode. O sacerdote tem que se consagrar. Ele tem que se consagrar, ele tem que estar puro, ele tem que estar revestido de santidade para pisar aqui. Esse local é santo. O Senhor diz, sede santos porque eu sou santo. Então nós não queremos perecer, nós queremos ter vida eterna, vida abundante, minha irmã e meu irmão. Temos que ouvir a voz do Senhor todos os dias, uma voz que tem que ser latente. O Espírito Santo, Deus, Jesus, é a voz de Deus. Ele nos deu o Espírito Santo, que é a voz dele conosco. E nós temos que obedecer essa voz, que nos põe limites. Nós temos que obedecer os limites que o Senhor impõe para nós. O Senhor nos deu um limite. Não tenha medo desse Deus das maravilhas. Ele te impõe limites para o seu bem, minha irmã e meu irmão, para a sua salvação. A Torá, a lei de Deus, é os limites do Senhor, é aqueles limites que nos cerca, que nos impede de praticar o mal. É os limites que nos ensina a não praticar o mal, a não fazer impurezas, a não fazer imundície, a não se contaminar com imundície, nem pela comida. É que nos fala, não vá por esse caminho. É uma cerca, é o Senhor nos cercando o tempo todo. Nos cercando, colocando limite em volta de nós. E falando, não pise aí, esse local é impuro. Se você pisar, você vai afundar. Um caminho sem volta, um caminho do abismo. Porque um abismo chama outro abismo. E o Senhor nos chamou para a santificação. Nós temos que temer a esse Deus que tem o poder da vida, o poder da vida, o poder da transformação. Um Deus que transformou uma vara, um pedaço de pau, uma serpente com poder até mesmo para matar. Esse Deus é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, Temos que temer a esse Deus, minha irmã, esse Deus que nos impõe limites. Temos que obedecer os limites dele. E é para o nosso bem. Tudo que ele faz é bom, perfeito e agradável. É para o nosso bem. Então, que em nome do Senhor Jesus vamos orar para que nós sejamos pessoas cada vez mais obedientes e tementes a esse Deus. E para que toda a nossa casa seja obediente e temente a esse Deus. Que todo rebelde que estiver na nossa casa, na nossa família, deixe de ser rebelde em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, minha irmã e meu irmão. Deus de bondade, Deus de fidelidade, Deus de amor, eu te louvo, Paizinho querido. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque o Senhor colocou limites sobre a nossa vida, Pai querido.
os limites que o Senhor colocou sobre a nossa vida, Pai querido, os limites que o Senhor colocou sobre o seu povo, sobre a tua igreja, Paizinho querido, é a sua Torá, é a sua lei, é a tua palavra, Pai querido, é a tua palavra. E quando nós queremos, Senhor, te agradar, Pai querido, nós temos que andar na tua palavra, na tua lei, Pai. Nós temos que obedecer os limites que o Senhor estabeleceu para nós. Ali no deserto, o Senhor disse, diante do monte Sinai, o Senhor ensinou ao teu povo que não ultrapassasse os limites estabelecidos e seriam para o bem deles, Pai, para o bem deles. Não é por fazer acepção de pessoas, era para o bem, para a preservação. Te louvamos, Pai, pelo teu amor. Te louvo como igreja, juntamente com todos esses meus irmãos que estão aqui, com o nome arrolado nesse caderno, escritos aqui, Pai, escrito nesse canal, em nome do Senhor Jesus. Desperta cada um deles, Pai, para esse propósito, para a missão desse ministério, Pai, que é orar uns pelos outros, para que sejamos sarados, para que sejamos curados, Pai, para que sejamos libertos em nome do Senhor Jesus, porque a oração de cada um, Pai, pode muito em seus efeitos, porque fomos, Pai, justificados pelo poder que há no nome santo de Jesus. Uma concordância, Pai, de cada irmão, um amém de cada irmão já é oração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia de cada um dos nossos familiares e nos transforma, Pai, na família do Salmo 128. É para a glória do teu santo nome, Pai querido. É para a glória do teu santo nome, Pai, que eu declaro que toda a nossa casa, Pai, servirá ao nome do Senhor. Que toda a nossa família será composta de pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. Que na nossa casa, na nossa parentela, dentro do nosso lar, não haverá homens violentos, não haverá homens que cometam torpezas contra o Senhor, não haverá homens dominados pelos vícios, Senhor, não haverá mulheres violentas, não haverá mulheres, Senhor, dominadas pela sensualidade, não haverá mulheres nem homens dominados pelo espírito de Jezabel, não haverá homens nem mulheres que cometam rebelião contra o Senhor, que afrontam o teu santo nome, não haverá, Senhor, porque toda a nossa casa será adoradores do Senhor Jesus. Toda a nossa casa será pessoas que obedecerá e temerá o nome do Senhor. É o que nós declaramos como igreja, é o que eu declaro e profetizo como igreja todos os dias, sem cessar, Pai, em todas as vezes os teus olhos, Pai, aquele que sonda toda a terra, os teus olhos, Pai, aquele que sonda mente e coração. E o Senhor sabe, Pai, que cada vez que eu pego esse caderno, Pai querido, e o Senhor sabe que cada vez que as minhas irmãs oram, é isso que nós profetizamos, Pai, que toda a nossa casa servirá ao nome do Senhor, que toda a nossa casa, toda a nossa família será composta por pessoas que obedecem e temem o nome do Senhor. É claro, Paizinho, que nós pedimos ao Senhor que venha abrir portas, é claro que nós pedimos ao Senhor que venha curar e libertar, e que mas nós te pedimos, Pai, nos transforme, Pai, a semelhança de Cristo Jesus, que nós somos chamados para adorar teu santo nome, Pai. Nós somos chamados para obedecer os limites que o Senhor estabeleceu para nós. Então nós louvamos ao teu santo nome, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Deus querido, nós te pedimos pela nação de Israel. Guarde a nação de Israel com miríades de anjos, Pai. Envia para lá um exército celestial para guardar aquela nação, livrá-los de todo espírito de Amaleque, livrá-los de todo espírito destruidor. Pai, abençoa todos os ministérios de judaísmo messiânico que existe, dentro das terras de Israel e fora da terra de Israel, Pai, em todo o planeta e aqui nas terras brasileiras, Pai, em nome do Senhor Jesus, que esses ministérios sejam fortalecidos, que os líderes e os familiares desses líderes sejam fortalecidos em nome do Senhor Jesus, e que nenhum espírito de Amaleque venha ter poder para destruí-los em nome do Senhor Jesus. Pelo contrário, que esses ministérios cresçam, que esses ministérios
ministérios, Senhor, trabalhem, sejam colaboradores com o Senhor, para fazer com que as escamas dos olhos de todo o povo judeu que esteja nas terras de Israel e fora da terra de Israel caiam, para que eles compreendam que Yeshua de Nazaré é o Messias escolhido, é o Messias de Israel e que ele vai retornar em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus querido, que haja paz na terra de Israel, que haja prosperidade, abundância, assim como eu profetizo que haverá paz na nossa casa, paz na nossa família e abundância e prosperidade na nossa casa, na nossa família, de todos nós que oramos em concordância pelas terras de Israel, pelo povo de Israel, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, em nome do Senhor Jesus, continue protegendo todas as minhas irmãs e os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai. Tenha misericórdia deles, Pai. Tenha misericórdia das minhas irmãs que estão na Itália, Pai. Tenha misericórdia, abre portas de sustento. Dê a carteira para essa irmã que está ali lutando, Pai, para conseguir novamente essa carteira de motorista. Tenha misericórdia, Pai. Abre portas de prosperidade, Pai. Portas de sustento cada vez mais. Restaura casamentos. Dê casamento para essa minha irmã, Pai, em nome do Senhor Jesus. Casamento, Deus, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia. Essa moça na faculdade, Pai, dê para ela a direção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê documentos para esses que estão nos Estados Unidos, Pai. Tenha de misericórdia. Permita que essas minhas irmãs estrangeiras encontrem favor nesses países em que elas estão. Que esse meu irmão consiga o casamento que ele tanto deseja, Pai, em nome do Senhor Jesus. Mas não deixe esses estrangeiros serem maltratados em terras estranhas, Pai. Não permita, Pai. Não permita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abre portas para eles, Pai, que eles sejam grandes testemunhadores da misericórdia, do milagre do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, o Deus das maravilhas, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Dê para eles cada vez mais saúde e abençoa eles, Pai. Lá fora dá um calor abundante, Pai, um calor abundante. Prepara a pele deles, Pai, para que cada vez mais eles sejam, Senhor, acostumados com o clima desses países, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abençoe todos aqueles que vão fazer que vão fazer viagens, Pai, para o estrangeiro, para que eles possam, Senhor, se adaptar com esses climas, Pai, esses climas tão estranhos, Senhor, esse calor exorbitante que está lá fora. Tenha misericórdia, Pai, tenha de misericórdia. Nós temos a bênção de estar num país, Senhor, desse clima tropical, mas lá fora é um calor, sim, insuportável. Tenha misericórdia dessas minhas irmãs que estão na Europa, Pai, ali na Itália. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia desses meus irmãos que estão nos Estados Unidos. Tenha misericórdia, Pai. Prepara eles para esse clima, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe os políticos do Brasil, Pai. Abençoe com abundância as nossas terras brasileiras, Pai. Tem de misericórdia, que elas venham produzir cada vez mais alimento, cada vez mais riquezas, mas que essas riquezas possam ser bem aproveitadas por esses políticos, Pai. Tira deles toda a ganância, tira deles todo espírito de miséria, tira deles todo espírito de corrupção. Dê para eles, façam deles realmente, desses homens e dessas mulheres, homens e mulheres do Salmo 128, homens e mulheres que obedecem e temem ao nome do Senhor, para que eles verdadeiramente, Senhor, possam fazer um governo justo, Pai, possam trabalhar para o crescimento desse país, para que eles verdadeiramente possam fazer a obra do Senhor, Pai querido. Lembra eles que o coração deles e o cérebro deles está na mão do Senhor e que qualquer hora eles podem ser varridos da política desse país, que eles possam verdadeiramente cuidar da causa do pobre, do necessitado, do desamparado, daqueles que estão expostos em situação de rua, em situação de violência, daqueles que estão passando fome, daqueles que estão perecendo pelo SUS, Pai, precisando de consultas, de medicamentos, Senhor. Esse país é um país tão rico, essas riquezas precisam ser bem distribuídas, Pai. Tem de misericórdia do pobre, do necessitado, daquele que mora mal, com má condições de moradia, Senhor.
Tende misericórdia, Pai. Tira a miséria do nosso país, tira a corrupção do nosso país, tira a violência do nosso país, Pai. Que os estrangeiros que estão nessa terra só façam bem para esse país. Tenha misericórdia, Pai. Tende piedade, meu Deus. Tende misericórdia em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe maltratar os estrangeiros, maltratar os órfãos, maltratar as crianças, as viúvas, mulheres, Pai. Tende misericórdia de nós como mulheres. Nos ensina a sermos mulheres santas, que as mulheres brasileiras sejam mulheres santas, mulheres que oram, Pai. Mulheres que sejam boas donas de casa, boas mães, Pai. Tende misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa nação, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos nossos pastores, das nossas pastoras, dos nossos líderes, dos nossos mestres, dos missionários que estão no campo, Senhor. De todos aqueles que estão envolvidos em ministério de intercessão, Pai querido, a começar do relógio mundial de oração. Tende misericórdia das nossas vidas, Pai. Tende misericórdia de todos nós que oramos, que pregamos a Tua palavra, Pai querido, que verdadeiramente nos preocupamos com Teu reino, Pai. Tende misericórdia de cada um de nós, Pai. Tende piedade, Pai querido. Abençoe as nossas famílias, Pai. Não deixe o diabo usar ninguém da nossa família para envergonhar Teu santo nome, Pai. Não deixe o diabo tocar em ninguém da nossa família, Pai. Tende misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Santifica a vida dos nossos pastores. Precisamos da santificação deles, da unção deles, Pai. Tenha misericórdia. Adestra a mão dos Teus profetas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, não deixe os Seus profetas profetizar engano, Pai. Tende misericórdia, Pai. Tira de nós todo embaraço, Pai. Toda cegueira de mente, toda cegueira dos olhos. Em nome do Senhor Jesus, santifica as nossas vidas, Pai. Nos fortalece todos que estão à frente dos ministérios de intercessão. Fortalece essas irmãs, fortalece essas intercessoras, Pai. Fortalece esse irmão, Senhor, que está à frente desse ministério de intercessão. Tende misericórdia, Pai, nos ajuda. Adestra as nossas mãos para a batalha, Pai. E que todo espírito de Amaleque, que todo espírito, Senhor, de Herodias, que odeia os Seus profetas, Pai, que se levantar contra a nossa vida, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que se levantar contra a vida dos Seus pastores, que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque o Senhor é Deus e a Tua palavra fala: não maltratei os meus profetas, não toquei nos meus ungidos. Tenha misericórdia, Pai, das nossas vidas, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus querido, ainda com esse caderno na mão, eu te peço perdão, Pai querido, pelos nossos pecados. Te peço perdão, Senhor, por toda desordem que nós trouxemos para a nossa vida, para o nosso corpo, para a nossa casa, para a nossa família. Tende misericórdia, Pai, e nos cura, Pai, de toda enfermidade. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia dessa moça, Senhor, que está em tratamento dessa calcificação na carótida. Tenha piedade dela. Tenha piedade desse irmão que está ali lutando, Senhor, contra esse AVC. Ele responde pela minha parentela, Pai. A mãe dele já desistiu dele, Pai. Mas eu ainda não desisti de orar. Tenha piedade, Pai. Porque havendo vida, há esperança. Esperança de não descer para o inferno, Pai querido. O Senhor é poderoso para fazer, Pai. Se o Senhor resolver colocar esse homem de pé, quem é que vai te impedir, Pai? Demônio nenhum vai te impedir, Pai querido. Demônio nenhum. Abençoe essa moça que está ali, Pai, contaminada por essa doença dos gatos, Pai. Tenha misericórdia e cura. Tenha misericórdia desse homem que está contaminado por esse câncer, Pai, em que ainda está sofrendo de pneumonia. Tenha misericórdia dessa moça que está entubada, Pai, porque foi fazer, Senhor, esse implante dentário. Cura ela desse lúpus, Pai. Tende misericórdia, você sabe que esse lúpus é uma doença maldita. Cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, todas essas pessoas que estão sofrendo de lúpus, Pai. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Um dia, Pai, dos meus exames deu lúpus, Pai, e depois os outros não deram mais. Eu creio que o Senhor mudou meu diagnóstico, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha piedade, Pai. Limpa esse sangue dessa moça, Pai. O Senhor é poderoso para curar. Não existe enfermidade que o Senhor não possa curar. Doria Kassari de Anáceres, do Iomar Kessari de Anáceres, de Kessari de Anáceres, de Mikessari de Anás. O Senhor é o Deus das maravilhas, o Deus que responde com fogo, Pai. Então manda fogo para queimar essas enfermidades, Pai, em nome do Senhor Jesus. Manda o fogo, Senhor, para queimar essa manifestação dessa diabetes que está nessa minha irmã, Pai. Manda fogo, Pai, para queimar
queimar esse demônio que estão aprisionando essas pessoas entubadas, Pai. Queima, Senhor, manda fogo, Pai, para queimar esses demônios que estão acorrentando o corpo dessas pessoas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o nosso corpo tem que ser templo do Teu Espírito, Pai. Templo do Teu Espírito não pode ser tocado pelos demônios, Pai. Tem de misericórdia, Pai. Manda fogo em nome do Senhor Jesus e cura essas pessoas, Pai, para que elas sejam templo do Teu Espírito Santo, Pai. Cura o nosso corpo, Pai, para que a gente entenda cada vez mais que somos templo do Teu Espírito Santo, Pai. Cura, Pai, a começar de mim. Nós somos templo do Teu Espírito Santo. O do tema desse ministério é orais uns pelos outros, para que sejais curados, Senhor. É isso que eu tenho ensinado para os meus irmãos, Pai. Assim que nós pedimos cura uns pelos outros, nós cada vez mais seremos curados, Pai. Seremos curados em nome do Senhor Jesus. Cura o nosso emocional, Pai. Cura, Pai, cura para te servir. Que tudo em nós tenha saúde para te servir, Pai. Cada vez mais para te louvar, Senhor. Cada vez mais para te louvar. Tenha misericórdia dessas vidas que estão sofrendo, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha piedade das nossas crianças. Restaura as nossas crianças, Pai. Tira toda a enfermidade da nossa casa, das nossas crianças, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Essa trombose, Pai. Cura, manda embora toda a trombose. Que o fogo do Teu altar queima essas tromboses em nome do Senhor Jesus. Esses riscos de AVC que desapareça. Essa senhora que está ali se recuperando, Pai. Já está andando, Pai. Tenha de misericórdia, tenha de piedade, Pai. Eu te louvo, Pai. Eu te louvo, porque todo louvor, toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor, Pai. Responde com fogo, Pai. Queima esses demônios. Se for demônio que está aprisionando essas pessoas entubadas, responde com fogo, Pai. Queima esses demônios em nome do Senhor Jesus. E essas pessoas dê sinal de vida em nome do Senhor Jesus. Porque agindo o Senhor, Pai, quem impedirá? Até os demônios têm que se encurvar. Paizinho, o Senhor é aquele que coloca limites. Coloca sim, Pai, limites sobre a nossa vida cada vez mais. Abençoe a nossa vida, santifica as nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes. Que todos eles sejam adoradores do Senhor. Como hoje mesmo eu orei e profetizei sobre o meu sobrinho, tão pequenininho, Pai. E eu já profetizei sobre ele, que ele seria um adorador do Senhor, que ele vai ser um adorador do Senhor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Então que todas as nossas crianças, todos os nossos jovens, todos os nossos adolescentes, nós te agradecemos pela vida deles, te agradecemos como eles estão hoje, mas declaramos como igreja que eles serão adoradores do Senhor. Na nossa casa não vai haver ninguém que cometa rebelião contra o Senhor. Te agradecemos por todos os homens da nossa família e declaramos como igreja que todos eles serão adoradores do Senhor. Que todos eles serão homens que obedecem e temem o nome do Senhor. Te agradecemos, te louvamos pela nossa vida. Te agradecemos por sermos mulheres belas, mulheres santas, mulheres inteligentes. E declaramos que nós seremos mulheres, cada vez mais mulheres, que vamos glorificar o Teu santo nome nessa terra. Mulheres, Senhor, que vamos te alegrar em nome do Senhor Jesus. Mulheres sem vergonha, sem nenhum tipo de vergonha, em nome do Senhor Jesus. Mulheres dignas, em nome do Senhor Jesus. Mulheres que não vamos jamais cometer vergonha ao Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Mulheres sem rebeldia, em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que coloca limites sobre a nossa vida. Nós vamos respeitar todos esses limites em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ouvir o entra bendito de meu Pai e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com o Senhor para que toda a sua casa se transforme na família do Salmo 128. Meu nome é Giovana Cristina. Tenha sempre em mim uma irmã para te ajudar em oração. Um beijo e fica com Deus.